Fala, Tricolor! Tem chileno no radar do São Paulo e um debate muito bom sobre este jogão que vai ter no fim de semana entre Flamengo e São Paulo no Maracanã. Curte o vídeo, se inscreva no canal, sem mais enrolação, bora para as notícias. Depois de amanhã não, né? Hoje é quarta ainda, né? Daqui a 3 dias, no Maracanã, 16h30, Flamengo e São Paulo, reestreia de Hernan Crespo no comando técnico do São Paulo. O São Paulo vai jogar com 3 zagueiros. Está definido isso já? Já está definido. Os 3 zagueiros serão Alan Franco, Arboleda e Sabino. O Ferraresi, no primeiro momento, no banco de reservas. O Juan foi embora, né? O São Paulo perdeu uma opção ali pro setor, o Juan Tressoldi. Cédric pelo lado direito, o Enzo pelo lado esquerdo. No meio-campo, o Alisson, Marcos Antônio e Oscar, os dois voltando de um período bem razoável de inatividade, estavam se recuperando de lesões. E na frente, o Luciano de atacante, não de meia, Prates, ao lado do André Silva. Há a possibilidade, chance maior para o Ferreirinha, também se recuperado de lesão, fazer parte do grupo que viaja ao Rio de Janeiro. E com um pouquinho mais de otimismo até do Lucas Moura, que também no primeiro semestre acabou atuando muito pouco por conta de uma lesão sofrida na semifinal, né, do Campeonato Paulista contra o Palmeiras no Allianz Parque. Falei do time do São Paulo, o Flamengo nós todos conhecemos bem, Fábio Luciano. Com algumas apesar das baixas, né, 2 bem significativas no setor de meio campo. O Pulgar operado e o Gerson que se foi. Sim. O que você espera desse jogo? Com relação aos substitutos, né? Eu acho que deve entrar o De La Cruz no lugar do Pulgar para formar essa dupla de volantes ali, né? Você pode usar esse nome porque os caras têm mais qualidade do que isso. E o Jorginho e talvez o Plata pelo lado direito, né? O Bruno Henrique um pouco mais centralizado. A gente tem que entender o que vai acontecer com o Pedro, né? O recado que foi dado nesse Mundial para o Pedro. Ou se com a volta do Campeonato Brasileiro, os jogos que o Flamengo tem pela frente, eu acho que o Pedro é muito importante ainda dentro desse processo. Enfim, acho que o Flamengo, ele... Aliás, você falando do Pedro, só para aproveitar o teu gancho, algum jogador grande brasileiro que disputou esse Mundial perdeu tanto quanto o Pedro? Então, eu acho que o recado, talvez... A gente falou um pouco sobre a questão física do Pedro, né? Por ter voltado de lesão, enfim, não está na sua melhor condição. Mas talvez o recado que o Felipe Luiz tentou dar para o Pedro... Talvez que precise de um atacante, sabe, com mais poder de marcação. Mais participativo, um cara mais colaborador. Participativo, mais colaborador. Talvez faça, enfim, isso... Se tocar? Causar uma preocupação no Pedro. Eu acho que você pode ter esse mesmo Pedro que a gente está acostumado. Eu acho que seria ótimo para o Felipe Luiz. Ele ter jogadores que façam essas funções. Você tem isso no Plata, tem isso no Bruno Henrique, por exemplo. Mas tem no Pedro uma outra característica, né? Um cara mais refinado, um cara mais frio na frente do gol. O Flamengo, dentro do Mundial, teve que jogar de uma outra forma, né? Uns caras que ajudassem mais, que fizessem essa recomposição. No Campeonato Brasileiro, por exemplo, e outras competições, o Flamengo ele é protagonista na maioria dos jogos. O Flamengo ele vai marcar da linha do meio-campo para frente. E esse jogador de ataque talvez não tenha tanta necessidade de recomposição. Mas nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, o Pedro foi reserva, né? É isso. Mas assim, o Pedro, quando ele volta de lesão, ele tem uma sequência absurda, né? Isso que chama a atenção. Ele volta de lesão e faz 4, 5 gols em sequência. Aquele jogo contra o Corinthians, muita gente falou, caramba, o Pedro... vai voltar Eu acho que o Felipe Luiz ele pode ter ideia de jogo dele, ele pode imaginar esse time titular com um cara de mais pressão de marcação, com mais movimentação, mas na minha opinião não dá para descartar o Pedro. A importância que ele tem, um cara dentro da área, um cara com um refino ali dentro, que pode fazer uma parede, um jogador diferente do que dessa maneira que a gente viu o Flamengo se comportar no Mundial. E com relação a esse confronto, enfim, o Flamengo volta motivado. Eu acho que o Flamengo traz muita coisa boa da competição. Motivado, tá? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque assim, o Flamengo ele se movimenta muito com relação ao torcedor, né? Como que o torcedor vai se comportar, por exemplo, no sábado no Maracanã. E eu acho que o torcedor, ele olha para o Flamengo... o torcedor do Flamengo, eu acho que vai ter muito apoio. Eu acho que vai ter muito apoio, assim. Eu acho que vai ser... O Flamengo, na minha opinião, não perdeu nada na saída para o Mundial. Eu acho que só ganhou. O torcedor do Flamengo tem que apoiar. O time foi para o Mundial, para mim, foi o melhor time da fase de grupos do Mundial de Clubes, se for contar resultado e desempenho.
E aí depois você enfrenta o Bayern de Munique por um... O Mundial, ao mesmo passo que ele dá uma dose de aleatoriedade que permite que um Fluminense, por exemplo, enfrente times, vai pegar um time realmente casca só na semifinal, ele abre a aleatoriedade também para um Flamengo pegar um Bayern de Munique logo de cara tendo feito a fase de grupos que fez. Eu acho que o torcedor do Flamengo que vai para o Maracanã vai apoiar incondicionalmente esse time que fez uma baita de uma campanha. A crise do Flamengo é por conta do José Botto. A crise do Flamengo. Entre várias aspas. Não sei se tem tantas aspas assim. Não. Eu acho que tem, porque a gente vai falar... como é que a banda toca. Mas a gente vai falar de um time que, no fim das contas, é movido a resultado. Pedro, não vou nem falar muito bem. Ganha 2, 3 jogos seguidos ali e já esquece. Sim, que não virá. Mas a coisa do Pedro ser dispensável. E aí o jogador pode reagir de duas formas, né? Mas isso ainda não é confirmado, né, Plihal? Distância. O quê? Isso aí é uma informação, mas não se sabe ao certo se foi ele quem vazou a informação. O jogador, né? E os jogadores, todos né, Plihal? Os indícios são... Os indícios, sim. Não é só o jogador, é o jogador e o grupo, né? Sim. Como o grupo olha para isso, porque se você olha, se esse movimento realmente, né, foi da forma como foi exposta, assim, colocada, os jogadores que não estão envolvidos se colocam no lugar também. Sim. E aí cria um clima ruim para esse profissional que participa do dia a dia, que está com o pé um pouco dentro do campo também. Fica com fama de boca aberta. Isso, o Arrascaeta deu um sinalzinho, deixou uma mensagem ali que teoricamente seria endereçada para esse movimento que foi criado aí com relação a esse episódio do Pedro, enfim. Então é algo que tem que ser contornado. Conhecendo assim a distância o Pedro, você acha que vai reagir como? Ele vai ficar pé da vida e isso pode ser positivo? Ou ele pode se abater? Tipo, os caras aqui não me querem. O Pedro já passou por tanta coisa no Flamengo. Mas você vê, de reserva, mas você percebe como característica. De sangue nos olhos. Ele é um cara que... Não, eu acho que não. Sangue nos olhos ele não é. A gente sabe a maneira como o Pedro se movimenta. Mas é um cara que já passou por tanta coisa que vai conseguir levar isso de uma forma que pode ser que o motive. Eu acho que o Pedro ele tem esse movimento de pegar uma situação ruim e trazer como, sei lá, motivação para exercer o seu trabalho, assim. Eu só bato nessa tecla. Eu acho que, talvez, dentro da visão do Felipe Luiz, o time titular conte com um jogador diferente, mas é difícil demais você achar um jogador como o Pedro. E a gente, antes do Mundial, falava do Pedro voltando bem, titular da seleção brasileira, né, artilheiro do Flamengo. Exato. Quando ele era reserva, ele tinha números melhores, talvez, que o titular. Então, eu acho que dá para você jogar em um sistema, mas não vale a pena você perder um jogador como o Pedro. Trazer, por exemplo, um jogador que tem velocidade. O Flamengo está cheio de jogador de velocidade, mas tem poucos caras que realmente empurram a bola para dentro. Então eu acho que o Pedro, ele pode ser essa importante. Desvalorização do Pedro tem mais a ver com ele ou com o Flamengo? O Flamengo, de repente, acabou desvalorizando o seu centroavante? Não, para mim tem mais a ver com o Pedro. Tem mais a ver com o Pedro. O Felipe Luiz tem que pensar no time, tem que pensar coletivamente o que ele imagina para os jogos e quais jogadores podem oferecer o que ele quer para o time jogar bem, para o time ganhar as partidas. Se o Pedro, para algumas determinadas situações, ele não se encaixa no perfil que outros talvez se encaixem, isso vai além de parte técnica, comportamento quando o time tem a bola, quando perde a bola, como vai marcar, como vai deixar de marcar, o Pedro tem de tentar procurar ganhar esse espaço. Eu acho que o Pedro tem um tipo de característica que os outros atacantes do Flamengo não têm. Isso. Mas se o Bruno Henrique teve uma resposta muito boa quando foi mais centralizado. O Plata, a mesma coisa, naturalmente o Pedro perdeu um pouco de espaço, agora ele pode recuperar o espaço. Ele pode se abater por isso e, entre aspas, eu vou entregar os pontos aqui. E ainda tem o Horacian. Tem o Horacian. Eu acho que ele tem que colocar as coisas agora, em perspectiva. Agora, para sábado, né? O Flamengo é favorito. O Flamengo, claro que tem, assim, mudanças. A saída do Gerson é um impacto grande no time. O Pulgar fora é um impacto grande no time. Mas é um time que a gente já viu muita coisa. Sem jogadores importantes agora, que o Felipe Luiz vai buscar outros dentro do elenco. Talvez jogue o Alan, o Jorginho vai começar a jogar no Brasileiro. O Jorginho, para mim, é uma dúvida para a sequência de jogos. Sim. A gente viu o Jorginho, uma vez é o Jorginho a cada 4 dias. Diz número de jogos. Outra coisa é começando a jogar quarta, sábado, terça-feira, quinta. Não, os próximos 2 meses, claro que o Jorginho é uma condição especial, porque há muitos anos que ele não joga no calendário brasileiro, mas nos 2 mata-matas, Bobo, é bom lembrar que o Flamengo pega Internacional na Libertadores e o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, nas 2 situações decidindo na casa do adversário. Os próximos 2 meses são desafiadores. Desafiadores, mas com o Flamengo favorito, né? Aliás, eu até compartilho, entendo a tua opinião que o Flamengo é favorito contra o São Paulo, só que eu quero lembrar uma coisa. Então lembre, por favor. Lembrar várias coisas. Lembre algumas. São características muito do passado. Isso aí, eu gosto disso. Estreia de Fernando
Diniz no São Paulo foi contra o Flamengo de Jorge Jesus no Maracanã. E aí? E o que Flamengo do JJ embalado já. Então, e todo mundo achando que o Flamengo ia amassar, trucidar o São Paulo pobrezinho, o Diniz chegando lá. O Diniz saiu do dinizismo, fechou a casinha ali, que a coisa do Crespo vai fazer Foi isso. o único jogo três no São zagueiros. Paulo em que o Diniz não foi Diniz. E o Flamengo de Jesus pega em 19, ele ganhou de todos os adversários do Brasileirão. Ganhou de todos, menos um. São Paulo Futebol Clube. São Paulo. Fala, Bubu. O quê? São Paulo. Toda a estatística que ele Você fala fala, São o Paulo, São Paulo é você fala, favorecido. Já mas eu percebi entendo isso. seu Não é a primeira respeito vez. pelo Um dos São jogos Paulo. mais legais que eu joguei pelo Flamengo foi um Flamengo e São Paulo. E aí? Flamengo 1, São Paulo 0. Tirou a amizade de São Paulo de 18 São Paulo jogos. chegou no Maracanã com Invicto a 18 muitos jogos, Gol seu? Um dos jogos mais legais. Não foi o gol meu, mas foi um Ibson, jogo bem não. legal. Acho que foi gol do Ibson. 2007? 2007. Aham. Pode ser isso? Acho que foi gol de Acho que volante. O de 2006 você não lembra não, né? 2006 eu... O jogo do Maracanã, você infelizmente esqueceu, ou né? felizmente eu não estava. Não, Eu tem um chego que no você tá. Flamengo em Não, em 2007. 2005 aí. É verdade. 2005 você não tava. Esse assunto mais fora de campo. 2005 também não estava. Em Chego no 2005, Flamengo em São Paulo no Rio meteu 2007, 6-1 no Flamengo. justamente para esse confronto. 2008. 2008 pode Você ser lembra? que sim. Quanto foi? Você Aí tava? pode ser que sim, mas não me lembro. Ah, não lembro. Mas Não, eu só lembrei desse 1x0 porque o Bubu lembrou de um outro no episódio. contexto. É um jogo Parabéns, Fábio. trocando Boa por outro. participação. Tem Parabéns. que ter a Parabéns. balança, o fiel da balança. Boa assim. participação. Gostei. Eu acompanho muito jogo meu do colega, Flamengo. meu amigo, grande amigo, um abraço leva pro pra ele, coração, faz João mal Guilherme. essas coisas. João Guilherme pegou uma estatística, E aí? desde que o Flamengo ficou nessa fase endinheirada, depois de tipo uns 10 anos do Flamengo, Tá. ele leva vantagem contra todos os times do Brasil, menos o São Paulo. Olha só. Mesmo nesse período em que o São Paulo engraçado, capengando, né? O São Paulo lutando nessa contra draga rebaixamento, contra Palmeiras e Flamengo, os dois mais poderosos do país, Faz jogos tem bons. o São retrospectos Paulo tem mais positivos. vitórias contra o Flamengo do que o contrário. Na história, a vantagem do São Paulo é grande. Mas nesses últimos 10 anos, o Flamengo endinheirado, poderoso, malvadão, bababá, Tá bom. contra o São Paulo Você ele é o falou pior. tudo isso pra falar o quê? Que no E sábado... o jogo é tinhoso. É tinhoso pro Flamengo. Ganhar do São Paulo pro Flamengo, não importa a situação, é tinhoso. Isso eu esperava isso do senhor. Ah, Flamengo favorito. 41. Pra mim, Pera, fala um No pouquinho. final da Copa do Brasil, teve gente Parem falando, os vai quatro. amassar, E aí? o Flamengo vai triturar, E você? e não sei o que. Eu falei, "Ei, calma aí, postura, qual calma foi aí, sua é o São postura? Paulo, amigão. O São Paulo foi campeão da Copa Você do está Brasil. mais amigo. otimista com os retornos, com o retorno de quem? Marcos Antônio ou Oscar? Porque o Marcos Antônio, quando se machuca, era talvez, naquele instante, naquele momento, o principal jogador do time. Não, concordo com você, Marcos Antônio estava jogando muito, e aí fez justificar a sua contratação agora, né? sim. A Renovação do empréstimo. Mas o Oscar é o cara que é o diferente. Se o Oscar conseguisse jogar bem, É craque. bem fisicamente e tal. Muito bom jogador. Ele é um cara que pode desequilibrar o jogo. Marcos Antônio não é craque. Aliás, O esse Oscar meio pode campo, ser. Alisson, Marcos Antônio e Oscar é bem É interessante. bem interessante. Todo Não, mundo eu- em condição física. Eu acho que ele pode elevar o nível do São Paulo. Você pode ter um time limitado, um elenco limitado, mas tem alguns jogadores acima da média para o futebol brasileiro. O Oscar é um deles. Então o Oscar é um cara que às vezes merece marcação ferrenha individual do adversário, porque ele é um cara que pode desequilibrar, né, de várias formas. A minha dúvida em relação aos três zagueiros, que vai jogar dessa forma, eu não tenho a menor dúvida. O São Paulo vai jogar com três zagueiros. É que você normalmente arma o seu time dessa forma quando você tem alas que efetivamente Tinha um lateral descem. direito que o São Paulo Eu não acho que é ficou muito com ele, né, Plihal? Vamos falar pro nosso fã de esporte. Tinha um lateral direito. Ah. Ele tava lá. Não. Tava lá. Sem comentário. Jogava muitas vezes. Sem Foi muitas pro Santos vezes. Futebol Clube. Jogava muitas vezes. Ô, Pinhão, mas eu verdade, acho que os ficou três 6 anos no zagueiros... clube. os três Daqui a um zagueiros- ano você conversa comigo. Os três zagueiros é Daqui muito até mais menos. pensando que o Flamengo ataca com 5 do que pensando como o São Paulo vai atacar. Eu acho que É o que às vezes você Crespo... precisa de escape, né? Você precisa jogar um pouquinho também, né? Só que eu acho que tem que pensar muito mais agora Vamos em... pro break. É o meu primeiro break no F-Show. A gente Quero contar agora que descobri qual jogador chileno de ataque com quem o São Paulo negocia. E não se trata de Christian Zavala, chileno de 25 anos de idade que pertence ao Colo-Colo. Muita gente fazendo a associação desse atleta ao tricolor depois que o Zavala passou a seguir o São Paulo nas redes sociais. Jogador de pouco destaque na atual temporada, 11 jogos, nenhum gol e uma assistência. Ele foi titular do Colo-Colo em 4 partidas, sendo reserva em 7 jogos. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte importante no São Paulo e a pessoa disse, pode descartar. Jogador em questão e que interessa ao São Paulo é Gonzalo Tapia, também chileno, 23 anos de idade, atleta do River Plate. Jogador que pertencia à Universidade Católica, onde tinha grandes números. Temporada passada, por exemplo, de 33 jogos, 11 gols e 4 assistências. Acontece que o Tapia se mudou para o River Plate e não conseguiu decolar por lá.
Tanto que na atual temporada são só 7 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. O atleta não é utilizado desde 19 de março. São Paulo tenta convencer o River Plate a emprestar o jogador, fazendo valer a impressão de que no São Paulo o jogador vai se valorizar e vai render mais dinheiro ao River Plate. A relação entre dirigentes do São Paulo e River Plate é boa e existe otimismo de que esse negócio possa ser concretizado nos próximos dias. Fala, Tricolor! Essas foram as notícias do São Paulo de hoje. Deixa aí nos comentários o que você acha sobre essa possível contratação desse atacante de 25 anos do River Plate. E também sobre a volta do Hernan Crespo. O que você acha que ele pode fazer de diferente aí para o São Paulo retomar as vitórias? Essas foram as notícias de hoje. Vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima.